Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dou início aí ao meu primeiro vídeo da minha série de vídeos sobre artigos em áudio, onde, como eu comentei no primeiro, eu pretendo ler os artigos que eu publico no meu blog, para dar acesso aí ao povo que não está muito afim de fazer leitura. Então, hoje o artigo é basicamente o primeiro que eu escrevi, o título dele é A Falácia da Igualdade. Ele se trata de uma proposta para a área da filosofia da lógica, mas ele traz impactos também para outras áreas do conhecimento humano. Primeiramente, eu diria filosofia política, inclusive a área dos comentários. Eu faço um comentário sobre essa parte de implicações para a filosofia política, mas também direito, economia, a própria política também, em termos de construção de leis e por aí vai. Então, tem uma série de impactos aí, caso a minha obra esteja correta, como eu creio que esteja. Espero que gostem, espero que curtam, compartilhem e deem o seu feedback, né? Como eu disse no primeiro vídeo, de preferência inclusive no artigo, mas também, se quiserem, nos comentários aí do vídeo no YouTube. Ok, então vamos começar. Falácia da igualdade. Introdução. Nos mais distintos campos do saber humano, muitas ideias e grupos de ideias vieram a ser elaboradas. Em suas defesas, costuma-se empregar argumentos, instâncias de raciocínio compostas por afirmações onde uma, a conclusão, é pretendidamente suportada pelas demais, as premissas, por meio de uma estrutura que consiste na maneira como tais afirmações são dispostas. Argumentos nem sempre são bons. Eles podem falhar em providenciar o devido suporte à crença racional em suas conclusões. Essa falha pode ser resultado de problemas na veracidade das premissas, na estrutura do raciocínio ou em ambos ao mesmo tempo. No segundo caso, tem-se um problema de natureza lógica, e a tal tipo de erro costuma-se chamar falácia lógica. Assim, um argumento é logicamente falacioso, caso apresente uma falha em sua estrutura, que o inviabiliza como meio adequado de demonstrar a veracidade da sua conclusão. Reconhecer a presença de um erro estrutural em um raciocínio ou de um novo tipo de falácia geralmente envolve o simples uso da intuição racional. Normalmente, cabe ao analisador reconhecer, apenas contemplando o argumento, que ele não é logicamente válido. Por essa razão, algumas das propostas de novos tipos de falácias consistiram em simples menções a elas. Assim foi quando C.S. Lewis propôs o bulverismo e Anthony Flew a não é um verdadeiro escocês. Em certos casos, porém, é possível demonstrar que uma certa linha de raciocínio é falaciosa. Um exemplo de viabilidade de demonstração diz respeito às diversas configurações do chamado non sequitur, o caso em que a conclusão simplesmente não segue logicamente das premissas quando se pretende defender um raciocínio dedutivo. Neste caso, é possível demonstrar a presença de um non sequitur apresentando ao menos uma situação em que a estrutura de raciocínio proposta se faz presente, sem que a conclusão esteja correta. Por exemplo, a falácia argumento ad nasum, ou reductio ad Hitlerum, consiste em afirmar que algo é ruim porque Hitler ou o nazismo o defendia. Como o método sugere, essa linha de raciocínio é demonstrada falsa ao se contemplar ao menos uma coisa boa, ou ao menos não ruim, que Hitler ou o nazismo defendiam, tal como ser vegetariano ou o progresso de uma nação. Sendo verdade que ser vegetariano não é algo maldoso ou ruim, e todavia o Führer o praticava, fica demonstrado que o simples fato de Hitler ter defendido algo não implica que este seja ruim. O mesmo vale para o caso do progresso de uma nação defendido pela visão nazista. O apelo à natureza fornece outro exemplo. Esta falácia consiste em afirmar que algo é bom ou correto pelo simples fato de ser de origem natural, ou então ruim ou errado caso não seja natural. Tal raciocínio é demonstrado logicamente inválido quando se contempla, por exemplo, que uma massa industrializada não é ruim para a saúde humana, inclusive sendo melhores para essa do que alimentar-se de plantas e animais venenosos, embora estes sejam naturais. Exemplos como os apresentados acima demonstram a validade deste método para o reconhecimento de casos non sequitur. Por consequência, e segundo o que foi abordado anteriormente, uma vez que uma avaliação semelhante tenha sido realizada sobre algum argumento, a ação correta será abandoná-lo, evitando, assim, uma crença com justificativa racionalmente inválida.
Isso, todavia, não é o mesmo que, e tampouco implica, na necessidade de abandonar a crença. Um argumento estruturalmente inválido não implica em sua conclusão ser falsa, mas tão somente que ele não consiste numa justificativa adequada para se crer em sua conclusão. É possível que um argumento falhe logicamente enquanto sua conclusão seja verdadeira e demonstrável por meio de outra linha de raciocínio. Em alguns casos, porém, a morte de um argumento implica na derrota, ainda que temporária, da sua conclusão. Isso ocorre tanto com as proposições que têm a sua sustentação em um único argumento, quanto com aquelas que estão intrinsecamente relacionadas a ele. Neste último caso, a conclusão é racionalmente inaceitável, porque não há como ser acreditada sem que afirme a falácia. Também é importante reconhecer que, às vezes, e dependendo do contexto, uma linha de pensamento será plausível apesar de empregar uma falácia. Um exemplo típico consiste na falácia de composição, quando empregada para determinar a cor de uma superfície. Essa falácia consiste em afirmar que um todo possui uma determinada propriedade porque todas as suas partes possuem aquela propriedade. Empregando no método anterior, pode-se demonstrar que tal não procede. Por exemplo, todas as partes da pintura Mona Lisa de Da Vinci são manchas disformes, enquanto que a pintura, o todo, não o é. Por outro lado, é plausível concluir que a cor de uma superfície de lajotas será verde se todas as suas lajotas forem verdes. Este raciocínio parece plausível, mesmo sendo um caso de falácia de composição. Embora casos como o da coloração da superfície parecem demonstrar uma certa plausibilidade esporádica de raciocínios falaciosos, isso não invalida ou mesmo minimiza a sua inviabilidade como sustentação de conclusões. Em caso como o das lajotas, ainda será necessário providenciar alguma informação adicional que os justifique a relação entre as premissas e a conclusão, para justificar o argumento. Esta virá a ser uma premissa adicional ao raciocínio que, por sua vez, inevitavelmente se traduzirá no surgimento de um segundo argumento mais complexo do que o original. Uma nova falácia. Quando uma linha de raciocínio é identificada e aparece com certa frequência, é comum que se lhe batize com o nome, como foi o caso dos dois exemplos de falácias mencionados anteriormente. Tendo isso em consideração, bem como o método recém-apresentado para identificar casos de non sequitur, proponho que se reconheça a existência de uma nova falácia, plausivelmente denominável da igualdade, ou igualitariana. A linha de raciocínio contemplada é aquela segundo a qual, se, em determinada situação, há igualdade, então tal situação é boa, ou melhor do que seria caso houvesse desigualdade. O que se está a afirmar é a existência de alguma relação de implicação entre igualdade e estado qualitativo positivo, moral, estético ou de qualquer outra natureza, como presente em uma boa jogada de xadrez. Seguindo o método proposto, demonstra-se que tal linha de raciocínio é uma forma de non sequitur, caso haja ao menos uma situação em que a relação de implicação entre igualdade e estado qualitativo positivo não se faça presente, e casos assim são abundantes. Para o primeiro exemplo, tem-se a questão da pobreza. Diante de uma realidade de recursos escassos, pessoas podem vir a concentrar mais ou menos destes recursos, ficando mais ou menos ricas. Dependendo do nível que possuir, um indivíduo poderá ficar incapaz de possuir o mínimo para suprir suas necessidades básicas e viver uma vida materialmente agradável. Como o oposto disso é desejável, pode-se concluir que o estado financeiro de pobreza é indesejável. Em contrapartida, quanto mais abundante de bens alguém for, ao menos tudo ou mais igual, melhor será para ele. Tendo isso em vista, pode-se imaginar um grupo hipotético de 100 pessoas, onde cada uma será ou pobre ou rica. Em desejando a maximização do bem-estar em linha com o que foi anteriormente considerado, pode-se concluir que o pior estado em que tal grupo de pessoas poderá se encontrar é aquele no qual todos os 100 indivíduos são pobres, vivendo em sofrimento. Em contrapartida, o melhor estado possível para essa sociedade é aquele em que todos são ricos, vivendo na abundância. Consequentemente, um estado intermediário, onde alguns já atingiram a riqueza, porém outros ainda permanecem na pobreza, será inferior ao de plena riqueza, porém melhor que o de plena pobreza. Nestes casos, há dois estados de igualdade possíveis, totalmente pobre e totalmente rico, e um de desigualdade, apenas parcialmente rico. Sendo um estado igualitário ruim,
todos pobres, e um Estado desigualitário melhor que o igualitário. Melhor alguns ricos e outros pobres do que todos pobres. Isso, todavia, se opõe ao que declara a falácia da igualdade. Não só há um Estado igualitário que não é bom, como há um que é inferior a um com desigualdade. Segundo o método, portanto, fica assim demonstrado que igualdade não implica em qualidade. Um caso similar é visível no âmbito da justiça. Em um país com leis e onde uma parcela da população sofreu agravos criminais, há a possibilidade de todos estes serem injustiçados, de todos receberem a justiça devida e de alguns serem justiçados enquanto outros não. Na medida que é desejável que um indivíduo receba a recompensa prevista em lei em face de um crime que lhe foi cometido, pode-se concluir que o pior cenário possível é aquele em que todos são injustiçados, enquanto a melhor situação possível é aquela em que todos recebem o que lhes é devido. Por fim, ainda há a possibilidade de alguns serem injustiçados, enquanto outros não. Neste caso, há duas situações igualitárias, sendo uma delas não apenas ruim, mas a pior das possibilidades, e uma situação de desigualdade que, embora não o ideal, é melhor do que uma com igualdade. Tal exemplo também mostra, portanto, que o simples fato de haver igualdade não significa que algo seja bom ou melhor do que seria se houvesse desigualdade, ficando provado que a inferência em estudo é logicamente inválida. Conclusão. Com base no uso do método proposto para a detecção de variantes de non sequitur, aplicado aos casos apresentados, conclui-se que inferir estado qualitativo positivo a partir da igualdade é logicamente inválido. O mesmo naturalmente procede com o raciocínio inverso, inferindo-se negatividade a partir de desigualdade. Embora os exemplos apresentados demonstrem a falácia apresentada em concordância com o método proposto, pode ser tentador insistir em afirmar uma conexão entre igualitarianismo e estado qualitativo positivo, em face de todas as melhores situações serem igualitárias, todos ricos e todos justiçados. Essa relação, todavia, não passa de uma coincidência, pois o que torna tais estados desejáveis não é a sua igualdade, mas a presença abundante daquilo que os deixa bom, seja riqueza, justiça ou outra coisa. A sua característica positiva, portanto, não é mérito da igualdade. Comentários. O reconhecimento da falácia igualitariana traz relevantes implicações para a esfera intelectual. Isso ocorre porque sua linha de raciocínio é comumente empregada em obras e teses em várias áreas como justificativa para uma grande variedade de propostas e posições. Sendo uma falácia, tais defesas são deficientes e deveriam ser rejeitadas. Também, como foi visto, as teses ou posições que têm na defesa da igualdade o seu único argumento deveriam ser rejeitadas até que uma nova justificativa, válida, surja em sua defesa. Por fim, teses que são inescapavelmente conectadas com a falácia igualitariana, sendo impossível desassociá-las dela, deveriam ser rejeitadas. Um caso notório desta última implicação jaz na corrente ideológica denominada de esquerda, ou esquerdismo, como demonstra o raciocínio a seguir. Ideologias, religiões, correntes filosóficas e outras formas de pacotes de ideias são caracterizados por defenderem uma ou mais proposições. Tais proposições são discrimináveis em essenciais ou fundamentais e não essenciais ou supérfluas. As fundamentais são as necessárias para a veracidade e validade do pacote. Precisa-se que todas sejam verdadeiras para que o grupo de ideias que as propõe seja racionalmente aceitável. Já as proposições supérfluas, embora possam ser comumente defendidas, são descartáveis. Sua inveracidade não implica na invalidade do grupo de ideias respectivo. Por consequência, refutar ao menos uma proposição essencial implica em inviabilizar a crença e aceitação racional nos pacotes que a defendem. Já refutar até mesmo todas as proposições supérfluas não altera o status de aceitação racional de tais pacotes. Por exemplo, o cristianismo defende um conjunto de proposições organizadas em doutrinas. Entre essas, algumas são essenciais, tais como a que afirma a existência de Deus e a que afirma a salvação da humanidade de seus pecados por meio da fé em Jesus de Nazaré.
Como colunas fundamentais, a veracidade de tais ideias é necessária para a veracidade da religião. Se ao menos uma dessas afirmações for falsa, então necessariamente a religião é falsa, ainda que todas as demais sejam verdadeiras. O mesmo não procede com as proposições respectivas a doutrinas periféricas, como a da inerrância bíblica. Embora seja comum que cristãos a defendam, teólogos concordam que o cristianismo estaria longe de ser provado falso caso tal doutrina fosse invalidada. Sendo assim, conclui-se que, se um pacote de ideias apresenta uma proposição essencial, cujo único argumento usado para sua sustentação expresse uma falácia como a igualitariana, então esse pacote é racionalmente inaceitável, ao menos até que um novo e bom argumento seja apresentado. Também se conclui que, se uma proposição essencial inescapavelmente afirma uma falácia, então o pacote de ideias que a defende é racionalmente inaceitável. Um caso em que isso ocorre diz respeito ao esquerdismo. Embora possa ser definida de mais de uma maneira, a ideologia esquerdista é intrinsecamente conectada à ideia da busca da igualdade social, em termos econômicos, civis e políticos. A luta pela igualdade é tema recorrente em trabalhos esquerdistas, e a literatura sobre os mesmos constantemente os une, apresentando um em termos do outro. Sendo assim, a busca pela igualdade social, representável pela proposição deve-se buscar ou defender ou lutar pela igualdade social, é constituinte essencial da esquerda. Quanto a tal proposição, pode-se indagar qual a razão da sua veracidade, o porquê que deveríamos buscar, defender, lutar pela igualdade social. E uma resposta provável de ser dada por um defensor envolveria a obtenção de um estado qualitativo positivo, isto é, porque de alguma forma isso é ou vai ser bom. Uma vez que essa for a única razão de um indivíduo para ter essa posição, sendo ela a falácia da igualdade manifesta, então tal deveria parar de defendê-la. Em outras palavras, um indivíduo só deve ser esquerdista, buscando a igualdade social, se tiver algum argumento racionalmente válido para sê-lo que não apele à obtenção de um estado qualitativo positivo por meio da igualdade. Se esse for o seu único argumento, defender o esquerdismo será uma ação irracional. Já independente das razões que um indivíduo tenha para defender uma posição política, tais posições são sempre associadas à busca por um mundo melhor por meio das ideias por elas propostas. Ou seja, a busca por um mundo melhor é essencial a uma visão política, e seja o que ela propor, naturalmente o fará com esse objetivo. Por exemplo, a visão direitista propõe conservadorismo moral e cultural, além da aceitação ou mesmo defesa de certas desigualdades, como meio para aquele fim. O liberalismo, por sua vez, propõe a defesa dos direitos humanos fundamentais de vida, propriedade e liberdade, sob o entendimento que, se a humanidade vivesse segundo tais direitos, ela teria uma experiência de vida melhor. A busca por um estado qualitativo mais positivo para os seres vivos pode não ser o que se passa na mente de um ideólogo ao defender o seu posicionamento político. Porém, essas visões por si próprias visam tal objetivo. Elas não são como teses científicas, apresentando descrições de como a realidade é. Antes, elas são prescritivas, afirmando como a sociedade deveria ser e agir em face da desejável obtenção de uma realidade qualitativamente superior. Conclui-se que, sendo uma visão política, quando o esquerdismo prega que deve-se buscar, defender, lutar pela igualdade social, ele o faz propondo ser esse o caminho para um mundo melhor. Mas em fazendo assim, o esquerdismo acaba por afirmar a falácia da igualdade, inferindo um estado qualitativo positivo, um mundo melhor, a partir da igualdade. Conclui-se, portanto, que a visão esquerdista está essencialmente conectada a um raciocínio racionalmente inválido e, portanto, consiste numa proposta irracional. Ou seja, em não havendo como afirmar o esquerdismo sem afirmar a falácia da igualdade, então tal visão política é racionalmente inaceitável. Pois bem, então esse foi o artigo A Falácia da Igualdade, que é complementado por algumas notas de rodapé que esclarecem um pouco melhor alguns pontos, mas lê-las aqui ficaria complicado. Também tem a lista de referências que vocês poderão consultar no artigo propriamente dito, como publicado lá no meu blog. Espero que tenham gostado, curtam e compartilhem.
e até o próximo artigo em áudio. Que o Senhor seja com vocês.